Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar. Recebe André Luiz Peixinho, professor, doutor, médico, filósofo, psicólogo. Trabalha profissionalmente na Universidade Federal, Faculdade de Medicina da Bahia, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, companheiro espírita, divulgador do espiritismo e presidente da Federação Espírita da Bahia. Seja bem-vindo, Peixinho. Obrigado, André. Aos telespectadores, nossas saudações, que tenhamos bons momentos de interlocução. O Visão Espírita recebe também José Luiz Antônio Balieiro, companheiro espírita, professor, trabalhador dedicado à unificação do movimento espírita em todo o Brasil, em especial do momento atual, presidente da USE estadual. Seja bem-vindo, Balieiro. É um prazer estar aqui com vocês e gozando da presença de Peixinho, que muito nos enaltece e agrada. O programa Visão Espírita tem por propósito e objetivo levar ao seu lar, levar a você, a visão espírita de vários assuntos e vários aspectos. Hoje nós vamos conversar um pouco de saúde e doença, aproveitando o conhecimento profissional e espírita do Dr. André Luiz Peixinho. Peixinho, me permita chamá-lo assim. Nós conversamos um pouco, em outra oportunidade, sobre saúde e doença. Nós espíritas sabemos e temos por princípio, por base, por fundamento, a reencarnação. Certo? Já vivemos outras vidas e estamos vivendo a atual. A reencarnação deixa-nos a certeza de que vamos trazer para o presente doenças de outras vidas? Olha, não exatamente a doença em si de outra vida, porque principalmente nesses termos, como nós temos outros corpos, seria melhor dizer assim, e uma única vida, mas vários corpos, que é a vida do espírito. Esse é imortal. Nós podemos dizer que os remanescentes das vidas passadas estão presentes na atual. E estão no nível psíquico, no nível emocional, no nível físico, elas se apresentam dessa maneira. Nós constituímos o corpo físico nesta vida atual com base nas aptidões, nas tendências, nas experiências pregressas e o modelamos dessa maneira. Então, nós dizemos que o passado está vivo no presente, todo ele. Então, não seria exatamente a doença lá que eu tive, sífilis, doença de sangue, que veio para aqui. Não é aquela de lá, mas tudo que eu experienciei lá e que tornou necessário uma restrição, limitação, um problema e que eu não sei manifestar como espírito em termos de saúde, reaparece no nível físico. Às vezes as memórias do sofrimento, a fixação do sofrimento, está presente na atualidade. Eu vou dar um exemplo que tenho permissão para isso, da própria pessoa, de uma pessoa que tinha depressão desde a infância. A famosa depressão antigamente chamada endógena. Não tem nada externo. Ela já era deprimida, uma criança triste, cresceu triste, viveu triste. E aí, quando a gente vai estudar o seu caso, no nível atual, não há nada que justifique tamanha tristeza. Uma pessoa que está, de alguma sorte, sendo bem-sucedida, formou-se em medicina, trabalha muito bem, era muito exigente do ponto de vista do trabalho, mas a tristeza era um negócio fenomenal. Os tratamentos químicos, psicoterápicos, não conseguiu identificar nem resolver o problema a contento.
E lá para as tantas ela começa a desenhar, pintar quadros muito bonitos e trágicos. E isso nos levou a fazer um trabalho de revivescência da vida passada, né? Antigamente chamada regressão de memória. E ela tem uma história trágica. Ela é uma pessoa de muito sentimento, muito apaixonamento, como se diria, que se apaixona por um padre. Na época, parecia séculos antes, né? Por um padre. E aquele padre, então, convive com ela, ela fica grávida e o padre a esconde num porão da igreja. Mas tinha umas beatas lá que terminam descobrindo. E ao descobrirem, o que é que elas fazem? Elas acionam o padre e o padre diz que é uma mulher da vida que ele estava acolhendo por nome da caridade. Então, na regressão, ela não simplesmente sofre pelo que acontece com o fato social, mas pela maneira como o padre a tratou. Então, as beatas a expulsam, não pode ficar na igreja, né? Uma mulher da vida, que contaminaria a igreja. A cidade resolve expulsá-la e ela enlouquece. O trauma foi grande naquela época, ela enlouquece e ela se joga num despenhadeiro. Morre, suicida-se. Ela volta com essa tristeza imensa, com um medo tremendo de enlouquecer e não tem nenhum registro de mundo espiritual. Ela sai da cena da morte direta para um lugar escuro que a gente identifica como útero. Depois desse trabalho todo, ela começa a melhorar. E o que é mais interessante, uma amiga dela aparece no consultório num outro dia, não sabe dessa história, entra em estado de regressão e vê as mesmas cenas. Era amiga já daquela época, daquela história toda que não pôde defender. Confirmando. E desde então ela melhora rapidamente e hoje não tem nenhum traço dessa história. Agora o curioso, continua materialista. Ela não sabe o que é mundo espiritual, ela não consegue ver. Né? Também não viveu nada de vivência mesmo, porque ela ficou tão prisioneira do corpo que passou de uma para outra. Isso é o típico exemplo de memória do passado, bastante atuante no presente. Ela nasceu com a ojeriza a padre. Foi padre, foi igreja católica, ela tinha horror até recentemente. Se pergunta como. O passado está no presente, nas tendências, nos desejos, nas aspirações de um modo geral. E o adoecer também pode ser projetado dessa forma. Eu coloquei do lado mental, mas você podia ver casos físicos, inclusive, como isso, as marcas de nascença que aparecem muito bem trabalhadas por Ian Stevenson, né? Nos casos de reencarnação que ele estudou na Universidade de Virgínia. Então, muitas marcas de nascença que são frutos dos traumas de vida passada ou das mortes violentas de vidas passadas, de modo geral. Então, o passado está no presente. Sim. O passado está no presente, como o presente estará no futuro. Isso. E o futuro está também no presente. Há uma forma de ver. O futuro também já está no presente. Como nós estamos falando de saúde e doença, né, numa visão espírita, é uma boa oportunidade para quem nos assiste, né, saber que muito do seu presente irá com ele para o futuro, principalmente no como ele está lidando com os seus valores, com as suas ações, com as suas emoções e com a forma de enxergar a vida, né? O presente constrói o futuro. Mas é interessante chamar a atenção sobre isso. O futuro constrói o presente. As pessoas acham estranho essa linguagem. Como é que o futuro pode ser determinante no presente? Se ele é futuro. Mas aí que está. Se a gente Teoricamente não aconteceu. Não aconteceu. Mas aí existe uma coisa na evolução da psique, que é o presente está no consciente, na vida e no pré-consciente mais próximo. O passado está no inconsciente inferior ou subconsciente. Mas o futuro já é presente em outro nível. Aí é que está. No nível do espírito que vai se manifestar, já começou lá. Então o que acontece? O presente é o nosso superconsciente ou supraconsciente. Quem estudar bem um livro chamado No Mundo Maior, tem um capítulo A Casa Mental. É muito interessante do ponto de vista de construção psíquica e da dinâmica evolutiva. Então, o futuro está no terceiro andar da casa mental, que é o supraconsciente. É aquilo que acessa
é o que se acessa pela meditação, pelos estados de contemplação, de oração. E aí esse futuro já está sendo construído, quer dizer, chama futuro para o nível consciente, mas para o nível supraconsciente, lá já é presente. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine que você está aqui numa zona muito seca de um rio não perene. Aqui não choveu nada, mas na cabeceira do rio já choveu. Então, o futuro daqui, que é passar água em grande quantidade, já está acontecendo nas origens. Então, nós podemos, e é um dos trabalhos bem recomendados, é trazer o futuro que já está acontecendo, no sentido evolutivo, para o presente. Então, o futuro nosso, nós podemos já começar a acessá-lo para ele determinar mudanças na atuação presente. Olhando assim, nós temos como futuro, né, e muito se fala nos meios espiritualistas, né, que o nosso orbe vai passar por uma grande transformação, né? E todos nós que aqui estamos, os espíritos que têm a vida, passaremos por ela. Mas, no entanto, hoje, no presente, no dia a dia, no cotidiano, naquilo que nos envolve, nós moramos num planeta de provas e expiações. Nós espíritas, para quem nos assiste, divulgamos, explicamos que o Espiritismo nos mostra que nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e os perfeitos. Então nós temos uma escala de mundos que ela tem tanto uma estrutura física e uma estrutura espiritual adequada à grande maioria, que poderíamos chamar, aspas no que eu vou dizer, de consciente coletivo. Dentro desse contexto, nós moramos num mundo de provas e expiação, muito claro, muito bem definido por Allan Kardec, né? Em O Livro dos Espíritos, em A Gênese e no Evangelho. Então nós vamos lá. O mundo de provas e expiações, ele está presente para nós hoje. E o que nós vemos aqui são inúmeros processos dolorosos causados pela doença, seja ela de origem física, emocional, psíquica, falando do todo. Eu lhe pergunto, esses processos que vivemos hoje são inerentes a essa condição nossa? Quer dizer, que porque nós estamos num mundo de provas e expiação, é inerente a esse mundo a doença? Ela é necessária como um processo de regeneração, um processo que nos prepare para uma vida melhor? Olha, mais uma vez aí o conceito a gente precisa ver como a gente constrói nessa situação. A priori, quando você fala, dá a impressão é a seguinte: o fato de eu estar nesse mundo, que é de provas e expiações, então é inerente para mim. Mas o inverso é que é a grande questão. Mas, aliás, a superação dialética desse conceito. Porque o mundo só é de provas e expiações porque eu estou aqui. Eu, coletivamente, não é? Ele é assim, aí eu chego e por isso acontece dessa forma. Como se fosse assim, olha, eu entrei no mar, necessariamente eu me molhei. Não, é porque eu sou do mar, eu estou molhado. Em outras palavras, a ideia não é o ser versus o mundo, é o ser no mundo. Aquilo que é psíquico é também social. O psíquico é um olhar para dentro, o social é um olhar para fora. Então, esse mundo só é de provas e expiações para as pessoas que estão no nível de provas e expiações. Para as pessoas que estão mais evoluídas, aqui não tem prova nem expiação nenhuma, é um lugar muito agradável para continuar evoluindo, no certo sentido, um laboratório de crescimento. Ele nem prova nem expia. Para um indivíduo muito atrasado, aqui é uma desgraça. Um muito atrasado quer enquadrá-lo numa coisa que ele não suporta. Os vários mundos estão na gente. Estão no coletivo. Então eu posso encontrar pessoas, cada uma está no seu nível, dentro do mesmo mundo. E a prova e a expiação, elas serão mais ou menos as formas como eu encaro esse tipo de situação. Mas a doença em si, sim, ela é uma questão do mundo Vamos à doença. O modo de adoecer, inclusive no mundo. Se você tem um indivíduo muito atrasado, o esquema psíquico dele, de luta, de sobrevivência, ele pode ter um físico ótimo, um mental estável, e não tem sofrimento nenhum. Já vi várias pessoas assim, aprontam, pintam 7 aos 90 anos de idade, estão numa boa, tranquila.
aprontaram mesmo na vida social, foram antissociais de um modo geral. Você pergunta por quê? Porque no nível deles, aquilo é normal. Não tem culpa, não tem sofrimento, não tem remorso, não tem alteração do sistema imunológico que esses sentimentos dão. Bem de vida naquilo ali, bem de história, bem de problema mesmo. Então ele não sabe. Agora, um outro um pouco mais evoluído, aquilo lhe desgasta emocionalmente, psiquicamente e adoece fisicamente. Aí você vai dizer, foi prova, expiação para esse e aquele. E aquele que fez tantas coisas? Não é o momento dele. Não é o momento dele de sofrer, porque o nível de consciência dele reverbera desta forma no mundo. Então, repare que tem uma nuance aí do que gera o adoecer das pessoas. O que gera o adoecer das pessoas. Agora, o fato de eu estar nesse mundo com um coletivo de pensamento do jeito que para muita gente, cria um fenômeno chamado de adstringência fluídica, que dá mal-estar mesmo. Dá mal-estar, dá adoecimento, porque o nível dele, aquilo digamos, problemático. Ele precisa criar, aos poucos, uma blindagem para não viver aquele tipo de sofrimento, aquele tipo de situação que desgasta a própria pessoa. Mas há um outro aspecto fundamental ainda. O fato do físico estar doente não é obrigatoriamente motivo de sofrimento. Há uma diferença entre doença e sofrimento. Sofrimento é uma percepção psíquica. Doença é um diagnóstico anatomopatológico ou biológico, coisa do gênero. Eu vou lhe dar um exemplo. Como eu ensino a área chamada propedêutica médica, um aluno foi examinar um paciente, conhecer o paciente e disse, faça a história dele, mas a história é completa. Essa não é a história médica, é a história do que ele quer narrar. Vá lá e faça uma chamada escuta atenta, escuta sensível. Converse com ele, como uma pessoa que quer ouvir, vai batendo um papo, ele está lá. Chamou a atenção ao aluno. Primeiro é que ele achava que o paciente achava que o hospital era ótimo. Eu nunca vi lugar tão igual. Até de noite vem me visitar. Era o atendente de enfermagem que vai ver se ele está vivo, vai ver a temperatura, a pressão, essas coisas. Até de noite tem visita aqui, impressionante. De manhã, então, é tanta gente me procurando. Ele vinha da roça, feliz da vida. O estudante, o professor, ele está com falta de ar visivelmente, musculatura arfante. Eu perguntei, está lhe incomodando isso? Ele disse, não. Ele não sofre com aquilo. Ele está com a doença de Chagas em fase terminal. Sim. Ele está com medo da morte? Não. Está sofrendo ali. O único sofrimento que ele acusou foi o fato de não estar podendo cuidar do neto adotivo. Ele adotou um neto, não era neto dele, era um viés, era alguém, a filha dele adotou e ele disse, é o único sofrimento que ele tem. Então, a doença não é igual ao próprio sofrimento. Há um capítulo belíssimo sobre isso no livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, que Leon Tolstói, o espírito, escreve, chamado O Paralítico de Kiev. O sujeito com maior degradação física era feliz. O que tinha menos degradação física e muita riqueza era o mais sofredor. Ele disse, como é que você nesse sofrimento, corrido pela lepra, passando fome, numa casa acabada, como é que pode ser feliz? Diz, a vida espiritual que eu levo aqui. Ele se desdobrava e convivia com espíritos bem mais elevados. Então, reparem, não é a doença física, a alteração biológica que é a grande variável para as pessoas. A grande variável é como você encara esse fenômeno, o seu sistema de crenças, de valores, que faz você sofrer mais ou menos. Então, você pode estar num lugar desse e dizer, estou espiando. Espiando, né? Mas o outro pode estar na mesma situação e dizer assim, puxa, mas isso é uma grande provação, já não é expiação, que tem uma diferença, um é forçado, o outro é mais... Isso aqui é uma provação. O outro pode dizer, é uma missão, eu estou numa missão. Eu recomendo ler um livro de Maria Dolores, O Drama de Aurora, de uma menina que tem leucemia aos 8 anos de idade. Ele pergunta, mas por que você teve leucemia? Por um grande amor, eu reencarnei na Terra para mexer com os sentimentos de meu pai, que é um espírito muito amigo, que é materialista e que durante 5 encarnações eu tentei, ele não se mexeu. Agora eu, criança, muito ligada a ele, eventualmente escolhi
construir uma leucemia para morrer, para ele se chocar com isso e aí mexer. 1 ano depois da minha morte, diz ela na poesia, 1 ano depois da minha morte, ele está no túmulo. Um grande amor não pode ter acabado no túmulo. Foi aí que ele começou a despertar espiritualmente. A leucemia nela era missão, no outro era aprovação, no outro era expiação. Quer dizer, quem faz essa caracterização é o modo como você trabalha a questão da sua própria vida. E por último, só para mostrar um dos maiores exemplos, no mundo espírita se fala muito de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Mas Bezerra de Menezes, eu chamo a atenção, era o médico dos pobres, mas ele não estava, na maior parte da vida, pobre. Ele era do império, ele tinha recursos, ele empobreceu depois que começou a fazer muita caridade. Mas no Rio de Janeiro tem um outro médico, em Niterói, que era o médico pobre dos pobres. E que recentemente, há 5 anos mais ou menos, foi homenageado, colocaram um posto de saúde com o nome dele. Parece que é George Mate. Ele era tão pobre que as pessoas se cotizaram para dar uma casa para ele morar quando ele estava perto de 50 anos, porque nem isso ele tinha conseguido adquirir uma casa para morar. Só que ele passou a vida dele sempre atendendo os pobres. E lá para as tantas ele adoeceu, provavelmente de uma polineuropatia, uma doença incapacitante de mexer nas pernas, e ficava no leito. As pessoas iam ser receitadas ele no leito. Ele era o doente que receitava os outros doentes. Faziam fila dentro de casa dele para ser receitado. E ele entrou, na fase final da vida dele, ele entrou em coma. Ele apareceu em mediúnicas psicografando receituário para os pobres. E um filho dele reconheceu a assinatura dele numa das receitas. Não, esse aqui é meu pai. Ele estava em coma em casa, ou no hospital, não sei exatamente, e continuou trabalhando na dele, como se o corpo fosse um instrumento que estava limitado, mas ele não era o corpo, como não era realmente. Então vocês percebem que o modo de ver a doença é variável, daí essa circunstância. A média da população está em provas e expiações pelo fato seguinte, porque está na fase egóica, ou melhor, egoísta mesmo, do qual o grande sofrimento é decorrente do medo de perder as coisas, ter uma consciência limitada, o medo da morte, ter uma angústia existencial da morte, então dá todo esse sofrimento. Aí vem expiar aqui tudo aquilo que era desvios, considerados como tal na sua percepção, desvios de vidas passadas. Aí vira prova e expiação. Mas aqui pode ser paraíso. Meu reino não é deste mundo, dizia Jesus, mas dizia Aristóteles, meu pai. Mas vamos fazer desse mundo o reino dele, por que não? Você falou de Jesus e nós caminhamos para finalizar esse programa e falamos de saúde, falamos de doença, mas eu digo que falamos muito mais de esperança, de como lidar com as adversidades, né? De como lidar com o problema, que não é fácil. Nós somos espíritos em aprendizado e uma vez mergulhado nas circunstâncias, os desafios são grandes. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Peixinho espírita, peixinho médico, peixinho divulgador, peixinho que leva para todos, sempre por onde passa, um esclarecimento e um horizonte. Encaixa Jesus para nós nesta realidade de saúde, nessa realidade da doença. Encaixa Jesus para nós numa mensagem para os nossos telespectadores de confiança, de fé, a mensagem que o Espiritismo leva para todos. Claramente é fácil de responder isso. Qual o modelo de perfeição para a Terra? Jesus. Agora vamos ver na prática. Jesus era um indivíduo que gostava de si mesmo. Eu não conheço uma frase de Jesus falando mal dele, do defeito dele. Ele sempre fala bem dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chame-me de mestre. Eu sou o Messias. Eu sou a luz do mundo. Quando ele falava dele, ele falava muito bem. Para nós, para o nosso padrão. Mas ele tinha uma característica. Ele falava do que ele era. Sim. Isso não é hipocrisia. Isso é humildade. Eu reconheço o que eu sou. Quem vê a mim vê o Pai Celestial. Olha só, alguém pode achar que é muita pretensão, mas no caso dele era a realidade.
Então, um dos modelos é esse. O primeiro lugar para se ser feliz é reconheça o seu estágio atual. Eu estou assim. Não se condene, nem se absolva. Não julgue. Expressão dele, Jesus. Não se julgue. Diga, eu estou assim. Mas eu posso estar mais avançado. Vou tratar disso. E ele tem uma crença fundamental no ser humano. Tanto que ele chega a dizer, quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda fará o que eu fiz. E mais ainda. Mas o melhor de tudo é quando ele diz, sede perfeito como perfeito é Deus. Embora eu não consiga, mas eu posso dizer que ele acredita que é possível. Senão ele não tinha avisado, evidentemente. Então, o modelo que eu considero adequado é esse. Só que para Jesus ser bem compreendido, é preciso que a gente chegue ao nível dele. Isto é, evolua para o estágio em que ele está. Porque no local que nós encontramos, no momento evolutivo, melhor dizendo assim, nós não podemos perceber Jesus. Nós preferimos Jesus o curador. Levanta-te e anda, levanta-te e anda. E até tem gente que reclama, porque diz que ele não fez anamnese. Não perguntou o que é que você estava sentindo. Já foi, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Tem essa curiosidade. Diz, não é bom médico não conversa. Tem gente que é tão exigente. A gente vê isso. O outro quer resolver os problemas políticos com Jesus. Outro quer resolver os problemas filosóficos, lá Nicodemos. Agora, quem quer mesmo viver os princípios do Evangelho? Essa é a grande solução. Desde os anos 70 que eu menciono nos trabalhos que faço. Se nós quisermos saber qual é o futuro da civilização, o futuro já está no passado. Está lá na descrição dos convertidos, os 3.000 convertidos. Futuro social. Eles eram um só pensamento, um só sentimento. Tinham tudo em comum, porque doaram porque quiseram. E viviam orações, fazendo as suas prédicas e cuidando dos necessitados. Esse é o futuro da civilização centrada em Jesus. No Livro dos Espíritos está claro, numa civilização cristã, ninguém passa fome. Ninguém passa fome. Numa civilização cristã, não precisam de grandes leis, cheio de leis. Por quê? Porque você ama o próximo. Este é Jesus aplicado em nossas vidas. O programa Visão Espírita deixa para todos nós uma mensagem maravilhosa trazida por André Luiz Peixinho. Muito obrigado, Peixinho. Muito obrigado, Balieiro. Até uma próxima oportunidade no Visão Espírita. Fantástico. Veja quando você fez assim, olha o susto que eu estou vendo. Olha o que você mostrou. Quando ele fez isso, ele disse, conjunto vazio. Agora tá bom. Eu não vi zero. Falta, acabou o tempo. Eu vi conjunto vazio. Ele tá gostando do negócio. Olha o que é símbolo. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.